A Lei Carolina Dickmann sobre crimes na internet que entra em vigor. Vamos conversar com o Hélio Brasil, que está aqui conosco, é advogado, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas. Presidente Hélio Brasil, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, gostaria de parabenizar a CBN pelo aniversário, né, que está fazendo mais um ano de existência e sempre trazendo notícia a todos os seus ouvintes. Essa é a nossa missão. Exato. Hélio, o seguinte, o que é a Lei Carolina Dickmann? O que ela prevê com relação a crimes na internet? Então, essa é a lei que foi promulgada agora no final do ano passado e entrou em vigor agora dia 2 de abril. A Lei 12.737, popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann. Anteriormente a essa lei, existia já um projeto de lei prevendo alguns delitos de internet, né? Os chamados delitos cibernéticos. Só que, como a tramitação no Congresso é difícil, é demorada e previa a mudança de vários artigos no Código Penal, com esse problema que deu daquela atriz, Carolina Dickmann, que teve algumas fotos expostas na internet, foi feito um novo projeto de lei rápido, menor, e foi aprovado de maneira mais célere, certo? Tá, e o que prevê? O que prevê a lei muda o artigo 154 do Código Penal, acrescentando o artigo 154A, que dispõe o seguinte: ele tipifica o crime de invasão de dispositivo informático. Invasão de dispositivo informático. E diz quais são os dispositivos aí na lei? Ele diz assim: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do titular do dispositivo, né, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Essa vulnerabilidade é aquele famoso vírus, né? Você instala lá e depois capta as informações. Então, isso que ele dispõe. Então, invadir dispositivo informático. Então, pode ser qualquer dispositivo informático. Pode ser tanto um computador pessoal, né, o PC, pode ser o celular, o smartphone, pode ser um tablet, qualquer tipo de dispositivo informático, conectado ou não à rede de computadores. Claro. Não, pegar uma foto, celular, por exemplo, fotos, vídeos e tal. Porque hoje pode ser por Bluetooth, né? Claro, eu roubar essa imagem. Exatamente. Só o fato de roubar essa imagem já caracteriza o crime? Exato. Fazer o indevido uso? Não, o que diz o dispositivo, assim, invadir dispositivo informático. O problema todo está nesse verbo, invadir. Porque o verbo invadir, ele pressupõe violência, ele pressupõe agressão. Você tem que violar o dispositivo com violência. Ou seja, você tem que... entrar no sistema e pegar o material. Será que é isso? Se o sistema tiver senha. Porque se o sistema não tiver protegido, você pode entrar, pela lei. Se não houver senha... Se não houver proteção... mas vem cá, vamos falar o seguinte aqui, ó. Por exemplo, eu tô com meu celular em cima da mesa do restaurante. Certo. Um monte de foto aqui e tal, vídeos impublicáveis e por aí vai. Tá aqui. Não tem senha de acesso. Exato. O meu tem. Certo. Se não tivesse senha de acesso. O cidadão mão grande foi lá e pegou meu celular. Pegou, transferiu via Bluetooth as imagens do meu celular, não tem senha no meu celular. E aí? Certo. A lei não prevê crime. Isso não é crime. Isso é uma lacuna da lei, então, né? Exatamente. Outro projeto de lei que previa vários tipos de delito colocava obter informações. Então, se você obtivesse informação de dispositivo alheio sem autorização, você estaria cometendo um crime. Que coisa séria isso. Essa lei, não, ela só introduziu invasão de dispositivo. O invadir significa você violar uma senha de acesso. Exato. Tem que violar uma senha de acesso. Então é o seguinte, se eu esqueço, eu estou numa lan house, abri o meu e-mail. Estou numa lan house, abri o meu e-mail. Aí, amigo, deixa ligado aqui, tá valendo, pode contar o tempo, tá? Eu vou no banheiro, vou comprar um cafezinho ali no bar. Esqueceu aberto. Deixei aberto. Chegou um outro malandro aqui, pegou umas imagens e encaminhou para os amigos. Em tese não é crime. Pela lei, não é crime. Por exemplo, se o dispositivo de segurança, o seu antivírus está desatualizado, também não é crime. Porque a pessoa entrou e ele está desatualizado, ele conseguiu entrar. Né? Que coisa séria. É sério. Por isso que a gente... Tem uma lacuna isso, né, na lei? Uma grande lacuna. Por isso que a gente sempre fica muito receoso quando essas leis são feitas assim, da noite para o dia, de forma atabalhoada, muito rápida, né?
tem que ter uma discussão anterior, né? Não demorou um ano. O outro projeto de lei é de 99, né? Tem mais de 10 anos que ele está tramitando. Ele prevê várias figuras, né? Obter informações de dispositivos sem autorização. Então aí, sim, aí você configuraria, se entrou no teu dispositivo, claro. sem a tua autorização, não importa. Já caracteriza, é uma invasão. É uma invasão. Tá abrindo uma gaveta que é minha. Exatamente. Tá abrindo uma gaveta que é minha, né? Tá entrando na minha casa. E o que mais que essa lei prevê, né? Ela prevê que a lei é que o crime seja de ação privada, né? Então você tem que fazer uma queixa-crime, né? Não é uma ação pública incondicionada. Então, se você for violado em seu dispositivo, você tem que procurar, né? Procurar um advogado e entrar com uma queixa-crime contra a pessoa que violou o dispositivo. Uhum. Agora é o seguinte, né? Eu estou impressionado com essa história, então há uma falha na elaboração da lei, né? Se não houver senha, está valendo. Está valendo. Não havendo senha, está valendo. Por isso que a gente já orientou os clientes a sempre colocar dispositivo de segurança, né? Agora a gente não sabe como é que foi o lobby lá no Congresso para aprovar a lei assim tão rápido. Agora, né? Hélio, é o seguinte, se você entra num arquivo alheio, com senha, pega o material, mas não faz uso indevido, já é crime também. Não usa para difamar, não usa para entrar na conta bancária, mas já é crime. O fato de ter invadido com senha já caracteriza o crime. Invadir e obter uma informação já é crime. O problema é que aí você vai acabar não descobrindo, né? É muito difícil descobrir isso. Que parece você só vai descobrir quando acontecer. Que parece isso? Se a gente comparar, se nós fizermos uma analogia com a nossa casa. Então é o seguinte, se eu deixo a porta da minha casa sem trancar, se o bandido abrir, é isso que está dizendo a lei. A porta da minha casa, se eu deixo ela sem trancar, alguém entra e pega o que tem na minha casa e sai fora, não é crime. Não é invasão de domicílio, né? Mas não é crime. Mas é furto. É furto, não é crime. Agora, se está trancado e se o cara arrombar, aí é crime. Mais ou menos é isso, né? Exato. Na verdade, o que poderia fazer tentar colocar como delito é esse delito de furto. Furtou um material alheio, né? Apesar independentemente de código de acesso, da invasão, de senha. Independente da invasão. Então, a orientação sua é colocar senha. Colocar dispositivo de segurança, exatamente. Né? Agora, o que a gente... Ela prevê também algumas qualificadoras, ou seja, se for usado esse material que foi captado para fins econômicos, né, entre outros fins, aí existe também a agravação da pena. Né? Se for contra o presidente da República, contra o governador do Estado, prefeito, presidente da Assembleia, também existe a agravante, porque são pessoas públicas e tal, e podem ser arquivos sigilosos, né? Algumas coisas que... Então prevê também o agravamento da pena. Só que esse delito, ele está previsto nos crimes contra a liberdade individual, né? Na seção dos crimes contra a inviolabilidade de segredos. Só que quando ele coloca essa questão patrimonial, ele não devia estar nesse item, né? Ele deveria ter sido colocado nos crimes contra o patrimônio. Então deveria ter sido desmembrado, colocado aqui só os contra a violação de sigilo, né? Invadir a dignidade, o sigilo da pessoa, a intimidade, a imagem da pessoa. E essa outra agravante, eles deveriam ter feito um outro parágrafo nos crimes contra o patrimônio. Se invadir dispositivo para pegar dados para vantagem econômica, entre outras, seria um crime patrimonial. Presidente Hélio Brasil, da Associação dos Advogados Criminalistas no Estado, qual é a sua opinião, ampliando o assunto, sobre a PEC 37, que está em discussão no Congresso Nacional e que tira o poder de investigação do Ministério Público? Renato, eu tenho o meu entendimento já há muito tempo, e o DACRIMESC segue a parte do meu entendimento, mas o meu entendimento é que o Ministério Público ele tem o poder de fiscalizar, né? Ele é o titular da ação penal, então ele pode ingressar com a ação penal. E ele tem o poder de fiscalizar a polícia. Na verdade, eu não entendo que a Constituição dê poderes para o Ministério Público investigar. Então não precisa tirar nada. Se ela nunca deu, ela não precisa tirar. Mas hoje o Ministério Público investiga. O Ministério Público investiga porque
o judiciário permite que ele investigue. O judiciário consolidou isso, começou a decidir que ele poderia investigar, né, em alguns casos. Inclusive tem uma decisão muito boa do Supremo dizendo quais são os casos que o Ministério Público pode investigar, né? E se não tiver aqueles requisitos, ele não pode investigar, né? Mas continua-se tendo jurisprudência dizendo que pode. Então, no meu entendimento, a Constituição não diz que ele pode. Não existe poderes implícitos na Constituição. A Constituição ela é clara, ela tem que dizer quem pode fazer isso e quem não pode, né? Se a Constituição não diz que você pode fazer, é porque você não pode. Então, ele diz que é exclusivo, a investigação criminal é exclusiva da polícia. Então, quem pode investigar é a polícia. Agora, essa PEC, ela vem discutir uma coisa que eu entendo que não deveria discutir. Ou discute-se o seguinte: inclui-se na Constituição que o Ministério Público pode investigar, aí coloca na Constituição, expressamente. Não, o Ministério Público pode investigar. E daí coloca os requisitos para ele investigar, certo? Como existe na polícia. Né? Existe um Código de Processo Penal que a polícia tem que seguir, o inquérito tem que seguir o Código de Processo Penal. Né? As investigações que são feitas pelos órgãos ministeriais não têm nenhuma forma prevista em lei. Não tem forma prevista em lei. Né? Então, ou se coloca na Constituição que o Ministério Público pode investigar, ou coloque-se daí, como eles querem fazer, eu acho que seria o inverso, como eles querem fazer com a PEC 37, colocar que ele não pode investigar. Para mim, isso já é claro. Para mim, isso já é claro. Sim. Agora, tem um detalhe interessante aí, né? Bom, o senhor está numa linha de raciocínio da legalidade, né? Sim. Legalista, né? Exato. Mas vamos entrar aqui no pragmatismo, porque as conquistas para a sociedade, fruto das investigações do Ministério Público, são enormes, né? Crimes contra o patrimônio, mensalão, desvios de dinheiro público, as investigações, as ações movidas pelo Ministério Público são enormes, que resultaram em benefício da sociedade. Exato, a gente não pode negar isso. Tivemos ontem até, inclusive, uma picaretagem em vários estados brasileiros, felizmente não aqui em Santa Catarina. Foi ontem ou anteontem? Sim, foi segunda ou terça. Fraude em licitações, uma investigação do Ministério Público, um negócio sério, até um contraponto, né, à discussão da PEC 37. Sim. E essas denúncias graves? O que nós entendemos que tem que ser feito, Renato, a gente não tira o mérito do Ministério Público, sim, quando eles investigam, mas é que eles têm material e têm mais condições de investigar. Nós temos que aparelhar a polícia, dar condições para que a polícia possa investigar da maneira correta, com o setor de perícias de ponta, para que ela possa conseguir concluir seus inquéritos. Né? Mas a polícia nós podemos ver a Polícia Federal investiga muito bem. Né? O mensalão começou com a Polícia Federal, o Ministério Público entrou depois. Endossado, né, pelo Ministério Público. Entrou depois, exatamente. Mas quem começou foi a Polícia Federal. Né? E quem começou, a maioria desses delitos maiores, a Polícia Federal. Muitas vezes sem competência também, porque ela tem competência para investigar alguns crimes. Né? A Polícia Civil teria que investigar os outros. Mas como ela tem condições, ela tem o dinheiro federal, que é bem maior do que o dinheiro que é aplicado na segurança pública, e isso é uma luta nossa também, né? Que de todos nós, porque nós sofremos as consequências disso. Teríamos sim que aparelhar a polícia para que ela pudesse investigar. Ou, como eu te disse, muda a Constituição. Né? Pois é, mas a polícia não sofre influência política nas suas ações? O Ministério Público não teria mais autonomia para investigar, mais liberdade do que a polícia? Então por que nós não damos mais autonomia à polícia? Né? Eles são formados em direitos como eu, né? Como os promotores e como os magistrados. Os delegados de polícia são formados em direito. Por que nós não damos algumas garantias para ele, para que ele não possa ser removido daqui se estiver investigando algum político regional? Isso já aconteceu aqui, investigação contra o homem público, vai lá transferido para Xanxerê. Exato, mas a gente tem que ver Nada contra também... Xanxerê? Não, claro. Mas a gente tem que ver também, Renato, que ninguém está alheio à política. Né? Nós vimos aí, esses tempos, um senador da República que é membro do Ministério Público, que foi afastado. Demóstenes Torres. Né? Exatamente. Sim. Então ninguém está alheio a isso. Né? Então não adianta dizer, a polícia pode sofrer, mas todo mundo pode sofrer pressão política. Então é o seguinte, né? O Ministério Público diz que a PEC 37 é a PEC da impunidade. Os delegados de polícia dizem que é a PEC da legalidade. Essa é a linha de raciocínio do senhor também? Não. Na minha linha de raciocínio é o seguinte:
a PEC está, eu entendo que está equivocada. Ela devia ou dizer que o Ministério Público tem poder de investigação, ou não precisa de PEC. Mas é que eu percebi, não sei se eu percebi de forma equivocada, mas o tom do senhor é mais para fortalecer a polícia do que para permitir o poder de investigação do Ministério Público. Bom, aí é uma outra questão, é uma questão ideológica do Estado Democrático de Direito, onde o Ministério Público é parte. O Ministério Público, ele não é polícia, a polícia não é parte. O Ministério Público é parte, ele vai entrar com a ação penal. Então... Ele denuncia, né? Ele denuncia, exatamente. E o indivíduo é defendido. Então tem a defesa e o ataque, né? A pessoa que vai propor ação penal e a defesa, que é o indivíduo, que é qualquer um da sociedade que for acusado de delito. Né? E tem o juiz, que é um terceiro. O juiz, ele tem que ser imparcial. A polícia, ela faz parte da polícia judiciária, certo? Então ela vai investigar o delito. Ela tem que ver todos os lados, ela tem que ouvir todas as pessoas. Né? Muitas vezes, se você deixar o acusador investigar, e isso já tem problemas em outros locais, inclusive na Itália teve muito problema nisso, quando o Ministério Público começou a investigar lá, na época dos crimes lá das máfias e tal. Exatamente. O que aconteceu? Aí começou a se corromper um órgão que, né, não deveria ser corrompido. Né? Começou a dar problema. Então, pelo Estado Democrático de Direito, a gente pensa que quem acusa não pode investigar. Certo? Sob pena de ser parcial. Que, na verdade, quem acusa é parcial. Claro. Então, quem investiga não pode ser parcial. Ele tem que olhar os dois lados e fazer o seu relatório e encaminhar para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai dizer se houve crime ou não. Esse assunto quem cometeu, né? Ele é muito polêmico. Hoje, inclusive, faço uma sugestão para vocês, para irem no site da CBN, para acompanhar o comentário de hoje do Arnaldo Jabor, que trata deste assunto. Ele dá um pau no Congresso Nacional. Sim. Dá um pau, não sei se tivesse a oportunidade de escutar hoje. Eu escutei, ele está a semana toda falando isso. Deu um pau no Congresso Nacional e dizendo que o Ministério Público tem que ter, sim, poder de investigação em defesa da sociedade. Hélio Brasil, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas em Santa Catarina. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço.